Olá pessoal, bem-vindos ao quinto episódio do Game Talk. Eu sou o Ivan Cordeiro, vou ser o vosso host de hoje. E hoje vamos falar sobre RPGs orientais e RPGs ocidentais. Até já. Bem-vindos então ao quinto episódio do Game Talk. Hoje tenho comigo o Rodrigo Gama, da comunidade gamer portuguesa, e o Fábio Fabark, Mr. Fabark, do canal Geração Arcade, que é espetacular, by the way. Mas hoje vamos falar sobre RPGs ocidentais e RPGs orientais. E eu vou começar por fazer uma pergunta que é bastante simples, que é: qual é que foi o vosso primeiro contacto com o mundo dos RPGs? Portanto, começa se calhar por ti, Rodrigo. Qual é que foi o teu primeiro contacto com um RPG? Para mim, eu tenho dúvidas se eu cheguei a jogar o Neverwinter Nights original. Original? Ainda deve ter sido em DOS, aquele da quadrícula, ou se foi só mesmo com o Baldur's Gate que eu comecei a entrar em RPGs, mas um bocado difícil agora de me lembrar. Mas para mim já foi eu sempre me lembro daquela minha confusão que ainda durou uns quantos jogos, que era: e os menus? E como é que eu está? Em que botão é que eu carrego para o gajo fazer e matar? Bem, não era bem isso. Se jogaste o primeiro Neverwinter Nights, eu presumo que se fosses muito pequeno e, portanto, um jogo daqueles para uma pessoa... Foi uma daquelas coisas. E pá, tenho aqui uns jogos antigos, deixa cá ver o que é experimentar isso, anos 90. Eu digo porque o meu primeiro contacto foi com o Eye of the Beholder, e eu era muito puto. E lembro-me que não percebia nada do que é que estava a passar. E então o meu pai é que jogava aquilo e eu ficava a ver. E quando eu tentava sozinho, morria quase instantaneamente. Porque lá está, para uma pessoa nova é muito difícil, são coisas um bocado complexas. E nós não estávamos habituados àquilo. O primeiro RPG que alguém joga, quando está habituado a jogos de ação, jogos de plataformas, aquele jogo que é, olha, matar o mal, movimento e não sei o quê, uma pessoa fica um bocado: peraí, eu tenho um menu e eu deixo o meu inimigo atacar depois de eu atacar. O que é isto? É um género um bocado mais complexo do que B para correr com o Super Mario e o A para saltar. Exato. Então e tu, Fábio? Eu é capaz de ter sido o Final Fantasy VIII. A sério. Eu não sei se joguei algum RPG antes disso, mas aquela noção que eu tive, ok, isto é um RPG, foi com o Final Fantasy VIII. E na altura, como estava naquela fase muito próxima daquilo que era o Final Fantasy VIII, miúdos na escola e não sei o que, é esta cena, esta escola é bué da fixe, meu. Yeah. E os gajos vão matar T-Rex e não sei o quê. E esta professora é tão fixe. Na escola? Na escola, isto é que é fixe. E depois lembro-me de um choque, porque havia um amigo meu que era super fã de Final Fantasy VII que eu nunca tinha jogado. Final Fantasy VII tem aqueles Popeyes, não é? Tu jogas o Final Fantasy VIII e ele mostra-me aquilo: este é que é bom, meu, este tipo e não sei o quê, e mata a irmã e coisa. Spoilers. E eu olhar para aquilo: não, isto é bom, é mau. O outro tem grandes gráficos e full motions e não sei o quê. Sim, eu lembro a primeira vez que eu joguei Final Fantasy VII, foi bastante tarde, não é? Yeah. Foi um choque para mim, porque eu vi um gajo vai procurar a imagem do Final Fantasy VII e vai: uau, lindo, fantástico, Advent Children, Kingdom Hearts, não sei o quê, depois vai jogar a jogo. Yeah, right. Yeah. E mesmo os full motions eram completamente diferentes, eram muito animeco, né? Aquela coisa anime. O outro já tinha aquele estilo que agora o Final Fantasy tem, em que os gajos não deixam de ser, mesmo as lutas não eram tão modelos anime, diferentes. Sim, também. Mas uma pessoa vai ver as cutscenes do jogo mesmo em si. Eles tentaram replicar aquele estilo japonês que é meter os personagens muito pequeninos, super deformed, no jogo em si, só que aquilo, modelos 3D envelheceram um bocado mal. E ele justificava essa cena, mas... ele justificava isso deles serem pequeninos com as batalhas. Isto é muito mal, mas olha nas lutas. E nas lutas eles eram fixos, por acaso até é bacana. Mas depois tem que aguentar com isto. Ou seja, é só luta, só jogavas as lutas? Não, também. Sei. Passa aí. Havia outra coisa que era o facto de os gajos entrarem dentro do cloud. Que a primeira vez que eu vi isso, eu assim: o que é isto, meu? Porque o Final Fantasy VIII eles andam atrás em filinha. Isto é muito estranho. E achei mesmo muito estranho, e só depois quando comecei a jogar os outros Final Fantasies, é que eu percebi: ok, isto é, pronto, limitações da época, sabes, né? Por acaso, para mim foi ao contrário. O 8 foi muito estranho, que eu assim: mas porquê que estão atrás de mim? Porquê que não entram para dentro de mim e vou só eu, sossegadinho da vida, tenho que andar aqui de um lado para o outro atrás de mim? Ou seja, foi exatamente o contrário. Mas derivado a ter jogado também o 7 primeiro, por isso é que... Ou seja, basicamente... Eu acho que é um bocado assim: quem jogar o 7 primeiro, se quer gostar mais do 7, quem jogar o 8 primeiro... Não sei. Porque o teu primeiro contacto. É o primeiro contacto. Mas, ou seja, nenhum de vocês teve contacto então com...
portanto, antes dos RPGs eletrónicos, ou seja, coisas tipo Dungeons and Dragons, até os livros de aventuras fantásticas. Sim. Os livros eu costumava lê-los na escola. Eu, por acaso, os livros tive a oportunidade de os ver antes dos RPGs eletrónicos, mas eram aquelas coisas... E fazias batota ou jogavas mesmo os dados? Toda a gente fazia batota. Toda a gente fazia batota. Eu jogava os dados, mas toda a gente tinha o marcador do olho. Eu fiz save aqui. Não vou começar outra vez. A gente lançava os dados. Saiu 4. 12. Saiu 12, claramente. E deixavas sempre o dedo na última página. Que era para... morri. Se bem que, não vamos por aí, mas havia situações em que era impossível tu voltares atrás. Naquela altura, a série dos Fighting Fantasy, com aquela série desde o Comando Robô, o Regresso à Montanha de Fogo, isso era brilhante. Por acaso é um bocado à parte, mas vocês jogaram Masmorra Infernal? Joguei. Isso depois deu o jogo, o Death Drop Dungeon, mesmo para computador. Foi engraçado. Okay. Não sabia que era baseado no... Era no livro, exatamente. Então, qual é que vocês consideram a característica mais importante num RPG? Há muita gente que considera a história, mas também há muita gente que considera a jogabilidade. Qual é que para vocês é a característica mais importante? Assim, para mim, isso é uma pergunta muito confusa, porque um RPG que já significa tantas coisas diferentes. Por exemplo, quando eu vou jogar um RPG japonês, se eu for jogar um Final Fantasy, o que me interessa é uma coisa completamente diferente do que se eu for jogar um Disgaea, por exemplo. Um Disgaea tem uma história que está lá para enfeitar, é engraçada, mas depois o que interessa é fazer grinding de 600 horas com não sei quantos exploits ao jogo para chegar a nível 9.999 mais rápido possível. O Disgaea é um género ligeiramente diferente, que enquadra-se mais no Strategy RPG. Enquadra-se? Não, não é um Strategy RPG. Mas acaba por ser JRPG. Sim, claro. Existem jogos mais focados no sistema de batalhas, no sistema de combate. Se formos a ver, Final Fantasy sempre foi muito cinematográfico, sempre foi muito o bonito, as diferentes coisas muito belas. E se eu for jogar um jogo que é mais ou menos do mesmo género, que é por exemplo, um Shin Megami Tensei, as batalhas são sempre muito mais rápidas e muito mais velozes, consoante as animações, do que as de um Final Fantasy. Existem jogos que têm diferentes prioridades e isso é excelente que haja, porque um RPG, não importa qual seja, deve realmente ter diferentes prioridades e focar-se realmente em alguns aspectos que é o que torna um jogo o melhor. Tu vais jogar, por exemplo, Diablo. Tu não estás... Está ali. Sim. Tu não estás a pensar como é que vai ser a história deste Diablo. Se bem que até é interessante, mas não é o foco principal do jogo. Não é o foco principal. Tu não vais passar aqueles milhares de horas a jogar o Diablo pela história. Exato. O foco principal é o loot, a jogabilidade em si. No entanto, quando tu jogas um RPG como Fallout, como Elder Scrolls, como o Baldur's Gate, tu estás a jogar aquilo porque também queres saber o que é que vai acontecer na história, queres fazer aquelas escolhas, queres saber o que é que vem aí, queres desvendar os mistérios. Nós estamos a falar nos Final Fantasies, acho que muito daquilo que motiva o jogador a continuar é exatamente o desvendar da história. Acho que é o principal nos Final Fantasies. Sim. Mas, por exemplo, temos o Dark Souls, o Demon Souls, em que no fundo não temos quase história nenhuma, temos um lore imenso. Embora seja excelente. Sim, sem dúvida alguma. E o lore é excelente, mas não é propriamente apresentado ao jogador. E, no entanto, aquilo é tão focado na jogabilidade e a jogabilidade é tão boa que acaba por ser a característica principal do jogo. E tu, Fábio, diz-me. Sim, eu acho que é um bocado por aí. Eu pessoalmente gosto que a história me leve. Por isso é que sou um bocado mais do RPG japonês, porque eles têm muito essa coisa de criar a estrutura da narrativa e depois tu vais levado por aquilo, não é? Mas quando joguei o Dark Souls e o Demon Souls, também fiquei muito interessante, especialmente quando me explicaram a lore e tu vês aquela construção toda, que são pequenos pedaços que tens ali espalhados. E que depois tens que ir... E depois quando juntas, tipo, uau, isto tem aqui uma isto cena afinal muito tem bacana. Sim, isso também é interessante. Acho que no fundo é que conforme a narrativa for contada, se for uma boa narrativa, não interessa muito, talvez a forma como ela é contada. Sim. Aliás, é possível chegar ao fim desses jogos sem perceberes nada do que é que se está a passar, mas se fores tentar perceber, interessas-te muito mais por aquilo, o que é bastante interessante também. E lá está, a narrativa não é contada de forma exposta ao jogador, mas
descrições de itens e não sei o quê. Pode ser um conceito um bocado estranho para algumas pessoas, mas resulta e é fantástico na mesma, que é bastante interessante. Ok, vamos então passar só aqui a uma comparação um bocadinho sobre os RPGs ocidentais e os orientais. Nós sabemos que os PCs foram um grande meio de divulgação dos RPGs ocidentais, no entanto, os RPGs orientais sempre se focaram mais nas consolas. Isto deveu-se a uma simplificação do modelo dos RPGs ocidentais para poderem estar numa consola, que foi feito pelos povos orientais. O que é que vocês acham desta simplificação? E acham que esta simplificação continua a existir ainda hoje em dia? Assim, essa simplificação deu-se através do ponto de que as consolas, não podias ter um teclado numa consola e estar lá a escolher tudo. Nem era muito prático. Hoje em dia, uma pessoa, quando joga um RPG, tem um menu de escolhas, escolher as diferentes coisas. Tu escolhes e tens lá as opções fundamentais. O RPG não é muito sobre ires ver o nome do feitiço. Uau, eu agora sou o feiticeiro e eu rogo em ti. Já não há aquele excitement de ir fazer o cast spell. Há mais aquela excitação de estares... Tens que saber o nome da spell. Exatamente. Há mais aquela excitação de estares a fazer o combate e ultrapassares aquele inimigo com as escolhas que tu tens. Através das fraquezas dele, através de diferentes estratégias, diferentes táticas que tu usas, e depois teres aquele eu não quero dizer o grind, mas teres a satisfação de conseguires ultrapassar aquilo, de te tornares mais forte por causa daquilo e através disso ultrapassares mais coisas em jogos. Obviamente que isso varia em imensos RPGs. Há RPGs que têm level scaling, há RPGs que são mais virados pela história e tu só ganhas experiência em quests em vez de ser em... Mas o ponto fulcral dos RPGs é que a simplificação dos RPGs tem acontecido. Sim. Muitos, principalmente hoje em dia nos RPGs mais ocidentais, que estão-se a tornar mais RPGs de ação, RPGs com jogos de ação com muitas opções desde level up a novas features e outras coisas que antigamente só RPGs é que tinham. E mesmo simplificação de interface e de como nós interagimos com o mundo. Por exemplo, eu estou-me a lembrar que antigamente um RPG dizia-nos tens que investigar uma zona a norte de não sei o quê. Hoje em dia eles dizem a norte de X. Mas nós não precisamos de saber que é a norte de X, porque basta clicarmos no na mapa quest e ele mostra-nos onde é que é. Portanto, é muito mais simplificado nesse aspecto. Sim. Mas nessa altura a simplificação... Portanto, nós tínhamos os RPGs tipo Wizardry, onde nós precisávamos de escrever cast spell X ou open door, não sei o quê. E os orientais inventaram o menu, digamos assim. Isso com o Dragon Quest e jogos assim, onde tinhas o menu. E até fomos a ver isso. Um dos primeiros RPGs para muita gente hoje em dia é Pokémon. Pokémon simplificou isso ao máximo possível. Tu tinhas um só party member que estava ativo. Tu tinhas 4 moves que tu podias usar e tinhas o item. Depois tinhas run, que é o normal. Podias fazer o switch do party member. Só que o sistema tão fácil que era de fazer batalhas one-on-one que se tornou extremamente bom. Que se tornou no primeiro RPG de muita gente, até no primeiro jogo de muita gente. Lá está, é muito fácil para o utilizador perceber o que é que se está a passar. E isso faz com que o resto do jogo possa ser muito mais complexo. E tu, Fábio, o que é que achas desta simplificação? Sim, eu acho que basicamente é isso que vocês estão a dizer. Se a interface facilitar a vida ao jogador, isso até é bom. Essa cena tipo do mapa, de teres uma linha que te guie. Ok, fica mais fácil porque não exploras tanto, talvez, mas ao mesmo tempo também não estás ali na frustração de não conseguir encontrar o local. Que poderia acontecer. Sim, por isso também, se a interface for melhorada, é bom. Mas não achas que, por exemplo, num RPG, para mim num RPG a exploração é extremamente importante. Logo, se o jogo não me incentivar a explorar, acho que isso pode ser negativo, não é? É assim, eu consigo explicar isso com outra forma, desculpa interromper. Eu, por exemplo, há pouco tempo estive a fazer uma comparação do primeiro jogo Witcher com o terceiro. Ora bem, o primeiro jogo Witcher tem um mundo que pode ser explorado um bocadinho à Shenmue. Tu tens algumas cidades, algumas aldeias, mas tu tens caminhos e ao fim de algumas horas tu já conheces aquilo tudo. E estás a ir de uma localização para outra, conhecendo já as diferentes casas, os diferentes NPCs, interagindo com cada um,
para procurares informação, para conseguires resolver diferentes quests e diferentes casos. Num jogo assim, eu acho perfeitamente fantástico que a própria narrativa te dê uma indicação de o que é que tens de fazer e onde é que tens de ir e o que é que tens de explorar. Ora bem, no Witcher 3 eu acho isso completamente impossível de fazer. O mundo é tão grande, é tão vasto, que ainda por cima é um dos primeiros jogos do género que eu não vejo constante repetição dessa. Por exemplo, eu jogo um Elder Scrolls e aquilo, eu vejo a mesma árvore 30 vezes à minha frente. E olha, pronto, isto é uma floresta. Pum, 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 pum. Mesma árvore, com o mesmo buraco, com os mesmos ramos. E uma pessoa num mundo que tem mais vastidão do que propriamente a substância, é um bocadinho difícil de estar a dizer, olha, é a norte daquele reino e depois tens de fazer isto e tens de fazer aquilo e tens de fazer aquilo e depois vês-te num mundo enorme. Mas, o que é aquele NPC? Também podemos pensar, por exemplo, o Elder Scrolls 2, o Daggerfall, tinha uma área de jogo equivalente ao Reino Unido. Sim. E eu presumo que não tivesse essas ajudas. Não sei como é que se processa. Não teve bem essas ajudas. O Daggerfall funcionava de uma maneira um bocado diferente, mas, por exemplo, o Morrowind, que tinha um mundo que também era vasto para a altura, embora não sendo assim muito grande, também funcionava através de pistas e através de indicar o jogador onde é que aquilo era. Só que o mundo estava estruturado de uma maneira completamente diferente. Num mundo verdadeiramente aberto, grandalhão, enorme, não podes bem brincar com o jogador dessa forma porque, antes de mais nada, tu precisas de uma escrita absolutamente fantástica para conseguires indicar ao jogador de maneira que o jogador se divirta onde é que é o teu objetivo sem teres de usar um mapa. A maioria dos escritores de RPGs, peço desculpa, a maioria dos escritores de RPGs não é bom o suficiente para criar esse tipo de excitement no jogador. A maioria dos jogadores de RPGs estão um bocado... Pronto, agora mas é um bocado porque hoje em dia os jogadores até estão um bocado habituados a isso, porque eu lembro-me, por exemplo, no Morrowind tinha um discurso e depois tinha umas letras, tipo a bold, em que dizia North of não sei quantos, estás a ver? Mas era às diferente. vezes pode ser motivador. Por exemplo, no Skyrim, eu lembro-me de estar a jogar e houve um gajo qualquer, não sei se foi um NPC ou com alguém que cruzei, que disse a escola não sei quê das artes mágicas não sei onde. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu depois de ver o mapa, tu tinhas alguns locais com o nome. E essa escola era, lá sei lá o nome, estás a ver? E eu ignorei completamente a quest principal e fui até àquela escola. E eu fiz primeiro todas as quests daquela escola de Magic, antes sequer de saber se havia dragões ou se não havia dragões. Precisamente porque essa pessoa disse aquilo. Houve aquele NPC que falou dessa cena. Por isso, às vezes, se despertares isso no jogador, como estavas a dizer, é bom. Vais explorar. No entanto, se aquilo te criar frustração em que tu estás completamente perdido, é muito chato. E, por exemplo, nesse aspecto eu gosto mais talvez do Dark Souls, que podes explorar, tens muitas áreas para explorar, mas estão todas interligadas. Aquilo é tipo, tu abres um shortcut e voltas ao sítio onde tu estavas inicialmente. E assim não te exploras, mas não te perdes tanto, e há um fio condutor. Depende um bocado também daquilo que a pessoa pretende daquele RPG, não é? Claro. Pronto, existe sempre aquela coisa, familiaridade num RPG de mundo aberto não é a mesma coisa do que familiaridade num Castlevania ou num Metroid. É mais ou menos a fórmula do qual Dark Souls se baseou, que é um labirinto mais ou menos interligado, e tu familiarizas-te com as diferentes áreas e acabas por conhecer aquilo melhor. Num RPG com um mundo enorme, tu estás um bocadinho, não vais à mesma caverna 3 vezes buscar uma coisa e depois ficas a conhecer o espaço inteiro daquela caverna. O jogo é demasiado vasto para te dar um tal conhecimento sobre o mundo, a menos que tu jogues aquilo durante dezenas e dezenas e dezenas de horas. Ok, vamos passar só, antes de fazermos uma pequena pausa, o Final Fantasy VII foi sem dúvida um RPG muito importante, principalmente aqui na Europa. Na América já havia RPGs japoneses há vários anos, desde o tempo da Nintendo Entertainment System, mas aqui na Europa, aquele que foi realmente o mais importante e que popularizou por aqui foi o Final Fantasy VII. O que é que vocês acham que o Final Fantasy tinha para conseguir esse feito? Ou será que foi algo simplesmente de sorte? Ou... Eu acho, mas é que era... antes nunca tinha os jogos, pelo menos cá, para utilizadores de consolas, nunca tinham tido uma importância tal de, ok, este jogo tem vários CDs, tem um tamanho enorme
tu tens uma história enorme para desvendar, para ires através daquilo. Tens um mundo de um tipo que tu nunca viste. Tu tens... Aquilo começa numa espécie de cyberpunk e depois evolui para fantasia com coisas futuristas. E foi um dos primeiros contactos que a população da Europa que jogava jogos de consolas teve com tal coisa. Sim. Muita gente nunca tinha jogado... Mas acho, por exemplo... Baldur's Gate, nem outros RPGs, nem outros... Por isso, quando teve contacto com Final Fantasy pela primeira vez, com um grande Final Fantasy, aquilo foi uma coisa... Foi um choque enorme de conhecer um jogo tão incrível, tão monumental. Foi também mais a escala e o funcionamento do jogo e a forma como a história tem tanta importância para o jogo que deu tal grandiosidade. Se calhar na época o facto de ser mais futurista também influenciou, porque estava-se muito habituado a RPG medieval, não é? Sim, Esse exato. facto também influenciou, se calhar. Eu ia exatamente perguntar-te isso, que é, se tu achavas que o Final Fantasy VII foi a popularidade dele na Europa foi algo ocasional, ou achas que no fundo foi a Square Enix, na altura a Squaresoft, conseguiu perceber que se calhar este jogo, os ocidentais na Europa principalmente, eles querem este tipo de jogo? Porque tem um setting muito baseado em conceitos ocidentais. Sim, eu acho que é um bocado, se calhar, fenómeno da época, não é? Porque por causa disso também, se há aquele salto da produção de RPG, tipo, já era o 3D, né? A coisa nova. Tipo, foi uma quantidade de coisas que se conjugaram. 3D. O 3D e o full motion video, tudo aquilo, mesmo o universo, eu acho que isso teve muita importância também. O facto de teres ali tecnologia, numa época em que Akira, Ghost in the Shell, e isso fez com que as pessoas ficassem, uau, isto tem aqui uma história boa para eu acompanhar. Achas que os animes, portanto, também tiveram uma boa... fizeram um bom trabalho em publicitar jogos como o Final Fantasy? O Cyberpunk, sim. Nessa fase em que a tecnologia estava a ser muito explorada, acho. Pelo menos nas narrativas, acho que sim. Até porque Final Fantasy VIII depois também expande um bocado isso, não é? Vai buscar um bocado de tecnologia. Depois no 9 já tens o regresso à cena mais medieval. Pronto, por isso acho que foi um bocadinho época também. E o Sephiroth e os seus longos cabelos também contribuem. Claramente. Ok, pessoal, vamos fazer aqui uma breve pausa e vamos assistir duas reviews, uma de um RPG japonês e uma de um RPG ocidental. Fiquem bem e até já. Até já. Depois de os RPGs de computador terem sido imensamente populares durante os anos 80, estes começaram em declínio nos anos 90, com o público a perder completamente o interesse neles, em parte devido ao aparecimento de novos estilos como first-person shooters e platformers, que eram tipos de jogo bem mais simples e acessíveis.
Os RPGs eram então considerados uma dor de cabeça devido às imensas opções e apenas os aficionados continuavam a consumir jogos do género. Foi então que no último dia do ano de 1996, a Blizzard revitalizou todo um género com o lançamento de Diablo. Originalmente pensado para ser um RPG por turnos, a fórmula foi abandonada para uma abordagem em tempo real, popularizando o estilo Action RPG no PC. Diablo foge aos clichês da fantasia como dragões e goblins, focando-se num ambiente de horror baseado em conceitos extremamente familiares ao povo ocidental. Essa familiaridade do público com o tema, aliada a uma jogabilidade acessível a todos os jogadores, foi o grande selling point deste título. Longe estavam os menus de customização ultra complexos e algo alienígenas para quem não havia jogado Dungeons & Dragons. O combate é também extremamente simples, clica-se no inimigo e o nosso personagem ataca, deixando assim para trás a complexidade de controlar toda uma equipa, gerir todos os personagens e pensar em complicadas estratégias. Em Diablo a gestão passa apenas pelo vosso personagem e pelo vosso inventário. Foi aqui também popularizado o conceito de loot, onde a busca por novo equipamento se torna quase uma opção. O mundo Sanctuary conta com um ambiente opressivo dividido em 16 níveis distribuídos por 4 tipos de masmorras diferentes. Todos os níveis eram gerados aleatoriamente. Como tal, todas as vezes que iniciamos um novo jogo é um mapa diferente, aumentando imenso o replay value. Este conceito de masmorras aleatórias ficou tão popular que se tentou replicar vezes sem conta noutros títulos, mas que nunca conseguiu os mesmos resultados. Para quem jogou Diablo na altura, provavelmente nunca se vai esquecer da primeira vez que entrou na Cathedral. The sanctity of this place has been fouled. Ou nunca se vai esquecer de Deckard Cain. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ou até mesmo da bruxa Adria. I sense a soul in search of answers. Mas algo que eu sei que nunca ninguém se esquece é a fantástica banda sonora, principalmente o tema da Vila Tristram, que se tornou uma das faixas mais reconhecíveis no mundo dos videojogos. Diablo foi sem dúvida um enormíssimo sucesso, vendendo mais de 2.5 milhões de unidades, número que na altura era muito expressivo. Mas mais importante do que isso é que acabou por criar um estilo de jogo novo, dando origem a uma onda de clones que ainda hoje continua. Tal como todos os jogos de luta 2D se basearam em Street Fighter 2 após o seu lançamento, todos os RPGs de ação passaram a olhar para Diablo como o novo standard. Dentro deste género, melhor, só o seu sucessor. Why did I follow him? I don't know. Why do things happen as they do in dreams? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. And from that moment, we traveled together east. Always into the east. Existem jogos com um enorme cult following. Isto geralmente deve-se a uma série bastante jogada, um jogo que influenciou dezenas de outros, ou algo que tenha impressionado o suficiente, mas Earthbound não é nenhum destes casos. Originalmente lançado no Japão como o segundo jogo da série Mother, é algo invulgar e original. Foi jogado por poucos no seu pequeno lançamento nos Estados Unidos e nunca chegou a ser oficialmente lançado noutros países ocidentais. Talvez por falta de vendas ou mesmo por achar que o jogo era demasiado niche, os 3 jogos Mother permaneceram no Japão, tendo apenas esta pequena estreia na época da Super Nintendo. Mas de alguma maneira, o que era um jogo no qual ninguém depositou esperança tornou-se num fenómeno. Uma legião de fãs que o jogou continua a apoiar os jogos Mother, a criar novo conteúdo e a expressar o desejo de lançamento oficial por parte da Nintendo. Mas qual é a razão da popularidade de um jogo tão desconhecido? Como é que a sua reputação chegou a tal ponto? Earthbound é um RPG japonês que se desvia completamente de todas as normas. Tomando lugar num cenário americano dos anos 90, com pequenos toques clássicos a imitar filmes de invasões alienígenas e pequenas cidades ocidentais.
As personagens principais são crianças numa jornada, descobrindo o uso de poderes psíquicos e destinados a salvar o mundo da ameaça de Gygas. O cenário é totalmente invulgar num jogo deste género, assim como o rol de personagens é bastante original. Mas o que realmente se destaca é a escrita. Desde a história com uma narrativa coerente e inovadora, à interação com quase qualquer peça do cenário de muitas maneiras diferentes, ou o charme e humor de um jogo que contagiam qualquer um. Em vez do típico combate por turno ser guiado através de dano e mudanças de status repetitivas, cada inimigo tinha estratégias diferentes, como dançar, chorar, ou mesmo um rolo gigantesco de movimentos distintos que espantavam cada pessoa à espera de apenas mais um RPG. Nunca mais nenhum jogo do tipo tentou ser tão arrojado e revolucionário para a época. A surpresa era constante e a tradução das mecânicas do japonês para o inglês funcionava na perfeição, de tal modo que todos os pequenos toques de cultura se preservaram. Todo o mundo tomava uma perspectiva clássica, Boys Will Be Boys, uma aventura entre crianças com lições sobre coragem, amizade e responsabilidade. Mais do que qualquer outro jogo, procurava ligar o jogador ao que acontecia. O pai do personagem principal ligava frequentemente através de um telefone, a enviar-lhe dinheiro com muitos abraços e saudades. Bandas referentes aos Blues Brothers eram uma constante aparição, civilizações amigáveis, comunidades diferentes, um mundo de oportunidades no cenário de uma pequena cidade americana, com miúdos a serem miúdos, a fazerem coisas de miúdo e a agirem com base no seu coração. O final é do melhor, conseguindo aterrorizar e apaixonar mesmo a mais cínica das pessoas. É um jogo que muitas pessoas acham que valia a pena seguir, recomendar e amar. E graças ao esforço destas pessoas, esta obra-prima intemporal voltou a ser finalmente relançada através do serviço Nintendo Store na Wii U e no nosso território. Help 4 Wonder Kids save the planet from hideous destruction. Venture through 8 mysterious levels to gain power and put an end to the interstellar threat. Beware! The ultimate test is the encounter with a powerful Gygas. Save the planet in Earthbound from Nintendo. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado das nossas análises a estes dois RPGs clássicos. E agora vamos entrar um pouco mais dentro da discussão de JRPG, Western RPG. Ou devo dizer RPGs orientais, porque nem todos os RPGs orientais são japoneses. Mas a pergunta que eu acho que é simples de se fazer e que tem muito sumo, que é: qual é a característica que para vocês distingue um RPG oriental de um RPG ocidental? Começo por ti, Fábio. O que é que distingue? Bem, a narrativa, a construção das personagens, o facto... Depois são pequenos elementos que eu acho que são característicos, que é, por exemplo, no RPG ocidental, normalmente tu és mais aquele boneco, né? E no japonês tu és mais o God, o narrador, ou que estás a acompanhar aquilo. E depois a personagem principal. Normalmente as personagens nos RPGs japoneses estão muito agarradas a uma característica sua. O gajo que usa espadas só usa espadas. O gajo que usa ao arqueiro, ao coisa, mas eles só usam aquilo. São tipo uma extensão, né? A arma é uma extensão daquilo que eles são. Da personalidade do... Exatamente. E no ocidental, quando tu és aquela personagem, né? Quando és tu queres já saber se é uma espada, é a mais forte, é esta que eu uso, porque mata mais depressa. E acho que essa é uma característica que, apesar de com os tempos, já muita coisa mudou, né? A linha que os divide já é cada vez menor. É mais sério. Mas há assim esses pormenores, acho que ainda são muito ligados. Acho que há uma tendência dos ocidentais em serem mais adultos, talvez. Os japoneses têm muito aquela coisa do jovenzinho. Eu não sei quem sou, eu vou descobrir nesta viagem que eu realmente sou. E então os protagonistas são sempre mais jovenzinhos, também para o público mais adolescente. Acho que há mais essa tendência. E cada vez parece que essa diferença é maior, não é? Parece que os RPGs ocidentais estão a ficar cada vez mais desse género, porque antigamente eram um pouco mais adultos. Por exemplo, na era da PlayStation 1 estávamos a falar dos Final Fantasy, o que é um bocado inevitável falar de Final Fantasy, em que eles eram um bocado mais adultos e agora os RPGs japoneses se calhar já não tanto, e no entanto os RPGs ocidentais continuam com aquela ideologia mais adulta, não é? Parece que cada vez a linha é mais... Parece que se distinguem cada vez mais nessa... Mas, portanto, tu estavas a dizer que os personagens acabam por ser, talvez no ocidental, mais focado num só personagem
e nos orientais, mais focados numa história geral de onde Sim, tu também, és também, porque dos no intervenientes. japonês E nas normalmente relações tens entre mais os personagens, exatamente, és a equipa, não é? No ocidental também há muita tendência a ser só tu, Exatamente. sozinho numa aventura. E depois são as mecânicas, não é? Eu acho que é um bocado, não sei, tipo, acho que a customização no japonês, se calhar, não é tão grande. No ocidental consegues personalizar mais a personagem. E depois é aquelas mecânicas que definem o género, se é por turnos, se é por ação. Mas depois já depende um Se bocado bem de que cada hoje jogo, em dia Sim. Já não temos tanto essa Já não é distinção. tanto não é? assim. Eu acho que hoje em dia são menos as coisas que os dividem. Que os dividem. É porque antigamente parecia que havia uma linha bem definida, não é? Olhávamos para um jogo tipo Elder Scrolls, ok, isto é um RPG ocidental, olhávamos para um Final Fantasy, ok, isto é um RPG japonês, ou para um Breath of Fire, ou uma coisa assim do género. E hoje em dia... Sim, mas eu até gosto que continue a existir, porque se fosse a dizer, é um RPG. Mas é japonês ou Claro. coisa, não é? Tu já tens logo uma ideia mais clara quando Claro. é uma coisa ou outra. Por isso até é interessante que existe essa linha. Se bem que lá está, por exemplo, pegando no Dark Souls, é um RPG, então, mas é que é japonês. Pode confundir muitas famílias. Sim. E tu, Rodrigo, o que é que achas que é a característica que define? Eu acho que a resposta é diferente dependendo da época. Antigamente houve mesmo aquela coisa que nós já falámos, que os RPGs japoneses eram mais centrados em personagem, corre o mundo, tem batalhas random, súbitas, e que eram por turnos através daquele menuzinho, e praticamente todos os jogos eram assim. RPGs ocidentais eram mais aqueles RPGs, tens o processo de criação da personagem, às vezes até podias meter o portrait, a backstory, todos aqueles pequenos detalhes, mudavas a armadura, mudavas aquelas coisas todas, coisa que antigamente não havia em JRPGs. A armadura do personagem nem sequer aparecia no sprite, nem sequer aparecia no... E eu acho que ao longo dos tempos, pelo menos grande parte dos RPGs ocidentais, começaram a centrar-se mais em apresentar uma história com escolhas, uma grande narrativa, e os RPGs orientais começaram a centrar-se mais em ser puros jogos, em ter todos aqueles sistemas, todos os menus, todas as variáveis, em apresentar-se a si próprio como um jogo para jogares, para teres win or loss, para teres failure state, para teres game overs, para teres aquelas coisas todas. E só depois é que se concentra um bocado mais em ser uma experiência puramente narrativa, daquelas coisas todas que nós conhecemos, numa experiência de roleplay. Por isso, acho que realmente a linha que os separa já foi muito mais clara. Hoje em dia existem tantos géneros, tanto de RPGs ocidentais como de RPGs japoneses. De RPGs ocidentais nós vemos até coisas como o Mass Effect, que é um third-person shooter com câmera. Coisas como até o Pillars of Eternity, que é um RPG ocidental perfeitamente clássico na sua forma de jogar e na sua forma. E no Japão vemos coisas completamente diferentes. Cada Final Fantasy parece ter um sistema de jogo totalmente diferente. Temos jogos como Kingdom Hearts que são ação vertiginosa, mas depois têm imensos elementos de RPG extremamente importantes para o jogo em si. Tu falaste numa cena por acaso bastante interessante, que é, por exemplo, no estilo do Mass Effect. Sim. No fundo, aquilo é um third-person shooter com alguns elementos. Com elementos RPG. Aquilo acaba por não ser um RPG puro. Mas o primeiro era um RPG. Depois o jogo é que foi evoluindo mais para ser mais ação e menos... Exatamente. Por isso, já um bocado aquela linha. O que é um RPG? Será que um jogo é um RPG? Hoje em dia, muitos jogos, por exemplo, de ação, em que antigamente seriam simplesmente jogos de ação, hoje em dia incorporam muitos elementos RPG. Mas essa linha até... Agora vou até fazer uma pergunta que deve fazer um bocado de confusão. Será que o Symphony of the Night é um RPG? Ter todos aqueles elementos de level up, de equipar armas... Para mim é. Porque, lá está, tens... No fundo é um side-scroller com montes de elementos de um RPG. Isso foi extremamente importante para os jogadores. O facto de grande parte dos jogos de ação hoje em dia terem todo aquele elemento de experiência, level up das armas, das diferentes coisas para fazerem mais dano.
Hoje em dia, até mesmo em FPS e coisas do género, tens disso. Exatamente. Tens elementos de RPG em jogos que não são puros RPGs. A pessoa pode considerar, por exemplo... Ou seja, os RPGs acabaram por entrar um bocado em todos os estilos de jogo. Exatamente. Embora haja jogos que são mais puros RPGs do que outros. Até podemos considerar, por exemplo, o Deus Ex, até o último Human Revolution, ele tem RPGs puros por si. Aliás, embora foram publicitados como sendo RPGs. Embora podendo jogar-se perfeitamente como um FPS normal. Mas as escolhas e todas as coisas que tu consegues fazer para acabar o jogo, e todas desde escolhas, desde level-ups, desde builds de personagem, isso, tornam-no num RPG. Exatamente. Isso é reduzir um bocado a definição de roleplay, não é? Basicamente, tens esses elementos de roleplay. Podes personalizar. Se tudo o que for personalizável passar a ser um RPG... Então é quase tudo RPGs, exatamente. Era quase tudo. Também tem um bocadinho a ver também com a subida dos níveis e tal. Acho que tem a ver com a limitação. Por exemplo, no Castlevania eu acho que não existe essa limitação. Tu podes fazer o grinding, né? Podes estar constantemente a lutar e a subir de nível. E isso não há um limite. Tu podes ir super forte contra um boss, certo? Porque podes subir de nível. Mas, enquanto exemplo, noutros jogos já limitam. É engraçado, isso. estavas a falar sobre o subir de nível, que é uma cena extremamente característica nos RPGs, mas estava-me a lembrar, por exemplo, Final Fantasy X, não tinhas propriamente um nível dos personagens. Tinhas era um evoluir da Sphere Grid, não é? Ou seja, já não tinhas essa característica, no entanto, é óbvio, continua a ser um RPG puro e duro. Ok, Fábio, qual é a tua preferência? RPG ocidental ou oriental? É japonês, sem dúvida. Sou bem nipónico na cena dos jogos. Gosto mais por razões que já tinha dito anteriormente. Pela história, a personagem tem que ser cativante também, porque, como eu estava a dizer, conforme vais crescendo, vês que há certos padrões ali nas histórias dos RPGs japoneses, em que as personagens têm muitas têm o mesmo desenvolvimento em vários jogos, têm o mesmo mote de um gajo que vai crescer e que vai atingir um objetivo durante esta viagem. E depois tens coisas que te surpreendem, como o Tales of Vesperia, que, na minha opinião, o protagonista é dos melhores protagonistas que um RPG já teve. Porque vem para ti já feito. Ele já vem com uma definição de quem ele é realmente. Ele não procura nada. E tudo o que acontece naquela aventura, obviamente que ele está a ter novas situações na vida dele, mas isso não vão alterar quem ele realmente é. E eu, quando joguei Tales of Vesperia, fiquei tipo, uau, este tipo está muito fora do padrão que é normal nestes RPGs. Depois tens Shin Megami, não sei o quê, mas isto já tem a ver com os mods e com a forma como as coisas são contadas. Gosto mais da criatividade japonesa nesse aspecto. Mas também gosto de Dark Souls e também gostei do Skyrim. Dark Souls japonês, já. Ok. Gostei do Skyrim. Dovahkiin e tal. Acho que é isso, pá. Okay. E tu, Rodrigo, onde é que cai a tua preferência? Eu não consigo escolher. Já houve experiências em ambos os lados. Não, tens que escolher. Não, tens que escolher. Não, tens que escolher. Acho que no meio disso tudo já houve tempos em que eu disse, então os ocidentais são uma experiência muito superior à dos japoneses, então os japoneses não dão aquelas escolhas todas de história, não dão aquelas coisas, mas depois um gajo vai jogar jogos absolutamente formidáveis japoneses e fica, mas isto aqui é muito melhor, não existe forma de escolher. O que existe é aquela diferença e saber que ambos os géneros, ambos os tipos têm prioridades diferentes. Tal como aquilo que eu te disse, os japoneses querem realmente... Os RPGs orientais querem criar um jogo, enquanto que os RPGs ocidentais muitas vezes querem criar uma experiência para os jogadores. Uma experiência maioritariamente narrativa e depois também com builds diferentes e com formas diferentes de se ultrapassar certas situações. São ambos jogos e... Ambos oferecem experiências diferentes. Sim, nenhum tem que ser melhor que o outro. Mas oferecem coisas absolutamente fantásticas. Tens que escolher um. Muito obrigado. Ok, vamos passar aqui a falar um bocadinho sobre a cultura. Nós, quando falamos em RPGs ocidentais, obviamente, o Ocidente, quando nós falamos no Ocidente, não estamos a falar da Europa, estamos a incluir também a América. Quando nós falamos do Oriente, estamos a incluir os RPGs coreanos, os chineses, os japoneses, que todos eles são bastante diferentes. O que eu queria perguntar é, em que é que a cultura de um certo
sítio ou de um certo país influencia depois no jogo, no RPG. Por exemplo, eu estava a ver aqui o Witcher 3, é um RPG que se nota que tem muito da cultura europeia, okay? Enquanto que jogos como Skyrim, por exemplo, têm muita cultura americana. O que é que vocês acham que influencia a cultura, influencia o produto final de um RPG? Eu acho que o Witcher é um caso um bocadinho fora do comum, porque foi o primeiro jogo polaco que é extremamente polaco. Foi baseado na série de livros polaca mais popular que há, que por acaso eu já tive o privilégio de os ler e são brutais. E nós vemos realmente que as personagens têm um feitio polaco, uma maneira polaca de pensar. Posso esperar pelo primeiro RPG português. E até um developer polaco conseguiu falar sobre o jogo de uma forma a dizer: esta foi a primeira vez em que eu sentia realmente que um jogo era especificamente para mim, que eu via até as construções das caras das personagens, os modelos, a forma como agiam, a forma como falavam, os maneirismos, e era perfeitamente nacional. Os RPGs ocidentais culturalmente costumam ir buscar mais ao Tolkien, que é onde praticamente tudo o que é fantasia vai buscar. Sim. Desde tudo o que é franchises de Wizards of the Coast, desde tudo o que é... tudo tem goblins, tudo tem orcs. Exatamente. tudo tem essas raças principais e aquele setting de fantasia. Depois, pronto, há aqueles géneros específicos, que é a fantasia futurista, a fantasia mais antiga, mais o medieval, mais realista, mas com aqueles elementos. Os RPGs orientais acho que vão mais para aquela cultura da beleza, do que é belo, do que é bastante bonito, e da aventura do protagonista naquela setting específico. Embora são mais estruturados também. Exatamente. Os japoneses gostam muito daquela coisa de estruturas certas, não é? E os japoneses são mais definidos. Tanto não envolvem tanto a narrativa ao barulho, e a história centra-se naqueles setores. Aqueles eventos, exato. Eu não sei se estás por dentro disso, Fábio, mas, por exemplo, um RPG coreano, parece que a arte de um RPG coreano é muito mais... Digamos que, por exemplo, um fato de um RPG coreano tem muito mais pormenores, tem muito mais aquilo que nós costumamos chamar os burlicoques, não é? Enquanto que um RPG, por exemplo, japonês, ou seja, são os dois orientais, mas é muito mais simples em termos da sua arte. Porquê é que tu achas que isso acontece? Epá, deve ser fashion. Os coreanos gostam daquele fashion, não é? Provavelmente, eu não sei, não tenho muito conhecimento de RPGs coreanos. Sei que é um mercado bom lá para os MMOs. Principalmente, exatamente. Epá, eu acho que é um bocado fashion, aquela coisa de fazer cosplay. Mas vamos pegar aí nos MMOs, porque, como vocês sabem, World of Warcraft, Lord of the Rings Online e coisas desse género hoje em dia são extremamente populares. Até séries tipo Final Fantasy e Dragon Quest já tiveram a experiência no multiplayer. Vocês acham que a experiência do RPG vai acabar por se tornar exclusivamente online? O que é que tu achas, Fábio? E quais é que seriam os prós e contras disso? Exclusivamente online? Sim. Achas que pode ser, o futuro dos RPGs pode passar exatamente pelo online e pela experiência online? Eu acho que não. Porque logo à partida tens aquela coisa de estás a viver uma história tua. Não é que no online não possas fazer isso, né? Mas é que cada vez os RPGs online também tentam fazer mais isso. Eu não tenho muita experiência em RPGs online. Mas acho que está longe dos RPGs virem a ser todos online. Não sei se é isso que estás mesmo a perguntar, ou se vai passar só a existir MMORPG. Não, se a tendência seria, por exemplo, para as séries que nós conhecemos, como por exemplo o Final Fantasy, que já tem essa vertente, de se focar exatamente no MMO, no Massive Multiplayer Online. Nós já vemos, por exemplo, Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV. Se achas que, por exemplo, num Final Fantasy XVI e Final Fantasy XVII, eles iriam deixar a experiência single player, não deixar a experiência single player, mas ter muito mais elementos de um RPG online? Não seria impossível isso acontecer. Se calhar financeiramente até para eles seria mais vantajoso. Microtransactions. Exatamente. Mas eu acho que não vai deixar de existir, tipo... Esperamos nós. Quer dizer, principalmente a nível de portáteis, talvez, e... mesmo consolas, não sei, acho que a produção... É que hoje em dia, mesmo nas portáteis, já começamos a ver muitos MMOs, o que também é interessante.
Pá, não digo que seja impossível, estás a ver? Agora estás a pôr isso nesses termos. Pode ser tipo possível que sejam todos os jogos que tenham uma componente Mas porquê é que tu online, não queres que além isso- de single player. Imagina que isso viria a acontecer. Porquê é que tu não queres que isso aconteça? Qual é que achas que é o contra disso? Não há um contra imediato. Se tiver uma componente single player, em que tu podes aproveitar sozinho aquela história. Mas se calhar eles vão começar provavelmente por dizer tu queres viver esta parte, então tens que jogar online, tens que pagar mais X. Não sei, se calhar um bocadinho... se calhar matar um bocado aquela experiência natural do RPG, não é? E a experiência que nós temos para nós próprios. Sim, com o single para player. ti. Exatamente. Mas não é impossível. Por acaso, estás a colocar isso nestes termos e não vejo que seja impossível. Ficarem todos com uma componente online também. E o que é que tu achas, Rodrigo? Eu, por acaso, acho que isso seria um pouco impossível, pelo menos no ponto de vista de RPGs, como nós os conhecemos hoje em dia, porque RPGs é suposto ser uma experiência apenas do jogador. É uma experiência algo egoísta, porque é a nossa história, é a história que nós estamos a experienciar. MMOs são aqueles jogos, não é suposto tu parares de jogar um MMO. Por exemplo, um MMO é aquele jogo que tu vais lá jogar um bocadinho todos os dias e fazes aqueles quests e fazes aquelas coisas, mas a história não é centrada em ti. A história não é do próprio jogador. E mesmo quando há MMOs que tentam fazer com que a história, com que o jogador seja o herói e que a história seja centrada no jogador, não o conseguem fazer lá muito bem. Muitas das vezes parece um bocado estranho, não é? Quando eles tentam fazer isso. Dou o exemplo, por exemplo, do Elder Scrolls Online, que tinha aquela coisa, as voice cutscenes por atores conhecidos e não sei o quê, e o próprio jogador nunca se sentia propriamente a personagem principal. Sim. É porque eles depois até usam aquele argumento e tu és extremamente importante e agora vais ser o novo não Tu sei e os quê. outros bilhões Mas depois de vês jogadores tipo que há- 1000 gajos à tua que há volta. por aí com os diferentes gears e com as diferentes coisas. Um MMO tem sempre aquela coisa que é o competitivo. Tem de ser o puramente não só competitivo, mas o social. O RPG não é suposto ser social, é suposto estares a ler uma história. Não é suposto estares a jogar com os teus amigos e a ver. Não, é suposto estares a experienciar uma história que alguém escreveu para ti. E é algo que acaba. Tu queres que um RPG acabe para teres aquela experiência, o fulfillment absoluto de teres acabado um RPG fantástico e de teres experienciado aquilo. Num MMO isso não existe. Eu compreendo que exista um overlap entre os dois em diferentes coisas. E, por exemplo, o Final Fantasy XIV, que é uma experiência excelente, mas que é um jogo, por exemplo, não há muitos que saibam disto, porque também não há muita gente que ainda esteja a jogar, mas a Square Enix anunciou que vai fechar o Final Fantasy XI, pelo menos em termos de história. Eles finalmente vão lançar a última expansão para todos os que ainda estão a jogar, para acabar a história. E depois as pessoas que querem jogar ainda jogam só no PC. Eles vão manter os servers abertos, porque ainda estão a ganhar dinheiro com aquilo. Dinheiro é dinheiro. Mas eles querem realmente focar praticamente toda a fanbase no 14. Porque, tal como eu disse, um MMO é suposto ser jogado durante N tempo, durante toda a tua vida. Uma pessoa que joga World of Warcraft não joga World of Warcraft para experienciar uma história. Joga World of Warcraft porque gosta do mundo e gosta de ir lá. E só joga World of Warcraft, porque não há tempo para mais nada. Exatamente. Ok, duas perguntas muito Mas rápidas. se calhar se não interferir na... Imagina que o Skyrim, como ele era online. E se nenhum dos outros interferisse na tua narrativa, mas tu pudesses chamá-los para aventuras contigo, para fazer a tua isso narrativa. É o que o Dark Souls faz. Sim. Se calhar nessa componente não seria totalmente impossível. Não é? Se o Dark Souls faz isso, E bem. mais ou menos. Apesar Apesar de ter estado a morrer. Existem certos RPGs que têm alguma componente multiplayer de, olha, podes chamar este jogador para fazer esta certa coisa. Mas é sempre uma componente multiplayer muito limitada, pelo menos do ponto de vista puramente de haver o mundo e de haver tu e os outros personagens, de haver todos aqueles detalhes e não estar centrado em ti. Porque o jogador ainda tem de sentir o herói, o personagem principal. É por isso Sim. que na sua grande maioria, pelo menos em termos de RPGs grandes, de grandes histórias, isso torna-se impossível, pelo menos de se tornar num MMO como nós conhecemos, um massive multiplayer online. Sim, Duas perguntas muito rápidas. Fábio, começo por ti. Muito rápido. RPG oriental favorito? Oriental. Não pode ser muito rápido, complicado. Mas Dragon Quest 9, gosto bastante.
E a história é fixe, apesar de muita gente dizer que não. E, yeah. E ocidental? Ocidental. Para Dark Souls, não. Skyrim. Skyrim. Ok. E tu, Rodrigo? Primeiro oriental. Earthbound. Porquê é que me fazes isto? Earthbound. Earthbound, ok. E o ocidental? Entre o primeiro e o terceiro Witchers. Não, tens que escolher um. Não, Ok, pronto. O primeiro. O primeiro, ok. Portanto, pessoal, vamos fazer só mais uma pausa para vos darmos algumas mensagens dos nossos patrocinadores e voltamos já para umas questões do Facebook. Até já. Vamos então continuar com algumas perguntas que vocês puseram no Facebook e muito obrigado por o terem feito. A primeira, a arte de um RPG tem muito impacto na vossa decisão quando comprar um jogo? Posso começar por ti, Rodrigo? Um pouco. Eu cada vez que olho para a arte de jogos como, por exemplo, o Shin Megami Tensei, a arte do Kazuma Kaneko, que é uma arte absolutamente espetacular. É verdade. Interessa-me imenso experienciar o jogo com aquele estilo de arte, uma arte que ainda por cima é muito original. É muito distinta. Exatamente. É como tu comprares uma BD de Hellboy para estares a ver a arte do Mignola. É aquele estilo de arte muito específica e absolutamente fantástica e tu gostas de estar simplesmente lá a ver. Por isso, sim, é possível. Um RPG ocidental já não é muito em busca do estilo de arte, porque existem poucos RPGs ocidentais que sejam absolutamente distintos em arte. Eu, quando joguei o Pillars of Eternity, para mim a arte não me aquecia nem me arrefecia. Aquilo era o mesmo, as mesmas tabernas, os mesmos sítios. Sim, pode-se dizer que é o típico RPG ocidental. Enquanto que... E que vai em contra de muitos clichês
que existem. Embora existam alguns que são absolutamente formidáveis em estilo de arte. Mas arte e beleza é mais uma coisa oriental do que ocidental no que toca a RPG. Ele deu, por exemplo, o exemplo do Bravely Default. Sim. É um jogo onde a arte quase que te faz querer comprar o jogo, não é? Sim. E tu? Sim, é um bocado por aí. Como estavas a dizer, acho que é uma coisa mais japonesa, essa oriental, vá. Essa coisa de definir as personagens, a arte. Nos ocidentais, às vezes, parece que são todos um bocado iguais uns aos outros. Não os reconheces tão depressa. Principalmente as personagens que não sejam protagonistas. Os sidekicks e essas coisas assim. Mas para mim, sinceramente, não me afeta muito. Se o jogo tiver uma arte fixe, ok, eu jogo. Mas por acaso este exemplo do Bravely Default é bastante interessante, porque quase que queres comprar o jogo por causa da arte, não é? Sim. Às vezes quase que nem é por ser um RPG, é porque aquilo é mesmo bonito. E o Four Heroes of Light, sim, da DS, também estava muito interessante a nível gráfico. Que era do mesmo artista. Ok. Não fazia ideia. Então é por isso. O Bravely Default foi considerado uma sequela espiritual ao Four Heroes of Light, até usando os mesmos bosses. Então o Bravely Second será a segunda sequela espiritual ao Four Heroes. Sim, no fundo é tudo Final Fantasy. É tipo é tudo Final Fantasy. Demon's Souls, a Dark Souls 2. Se bem que, assim, uma pequena nota, Bravely Default é um melhor Final Fantasy do que os últimos Final Fantasies que saíram. Mas pronto, isso agora é outra coisa. Uma pergunta também. O que é que faz uma boa história num RPG? Rodrigo? Eu acho que uma boa história num RPG tem de te fazer sentir envolvido e tem de te fazer questionar realmente tanto o que estás a fazer como... num certo ponto da história tens de parar e de pensar: será que isto é mesmo melhor? Será que eu faço reload de um save e faço outra coisa? Parece um Solid Snake quando não sei. Eu, por exemplo, eu há pouco tempo joguei um quest no Witcher, no qual era para fazer com que um monstro parasse de matar os rapazes de uma aldeia. Ora bem, e segundo o padre de uma aldeia, o monstro queria que os rapazes da aldeia começassem a caçar e a provar-se válidos em batalha novamente. E segundo um tipo de aldeia que parecia assim um bocado violento, ele apenas queria que o monstro morresse, mas isso significaria que o monstro já não seria o espírito da aldeia que veria através da aldeia e essas coisas. Ora bem, matar um monstro implica matar um monstro que realmente apenas está a viver a sua vida de acordo com as suas leis, e bastante conflito entre as pessoas da aldeia, mudando-as para um novo estilo de vida completamente diferente. Não matar um monstro e apenas apaziguá-lo implica que mais pessoas da aldeia vão continuar a morrer segundo o estilo de vida mais bárbaro da aldeia. O que é que tu fazes? Isto é tão profundo. É quase um gajo vai ao psicólogo. O que é que eu faço? O que é que eu faço aqui? E há imensas sequências no jogo assim. Uma pessoa fica assim um bocado... O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso estar a fazer agora? Neste sentido. No fundo, aí o que tu estás a querer até dizer é que as decisões são algo muito interessante num jogo como um RPG. Exatamente. E dou por exemplo, o exemplo de RPGs... Ainda há bocado falámos do Mass Effect, por exemplo. Jogo onde as decisões têm um peso brutal. Sim. Não é como aquelas decisões dos RPGs japoneses em que é... Queres vir? Não. Queres vir? Não. Mas queres vir? Não. Queres vir? Não, mas vai na mesma. Em RPGs japoneses isso também existe. Também existe aquela coisa do quem é que é o protagonista, o que é que ele está a fazer e como é que te sentes por ser aquele protagonista. O Final Fantasy VII já tinha isso, com aquele caso da amnésia do Cloud, dele pensar que tinha feito aquilo quando na realidade era o amigo dele que eu tinha feito. Os personagens também têm muito isso, das diferentes decisões que tu podes fazer para viver a tua vida e da forma como tu podes levar as coisas. Há jogos que realmente te fazem questionar o que é que está a acontecer e porque é que estes personagens são assim, porque é que estes personagens são... Mesmo que sejam jogos um bocado mais lineares, como RPGs japoneses, têm sempre essa vertente e têm sempre essa funcionalidade, de certa forma. Desde que um jogo... Eu acho que a principal característica de uma história de um RPG é que tem de ser algo chocante para o jogador. Tem de deixar o jogador desconfortável. Eu acho que uma história de um jogo não é verdadeiramente uma história
bem feita se não deixar os Se não jogadores te causar uma emoção, desconfortáveis. basicamente. exato, se não te causar uma emoção. Causar uma mas, emoção. às E vezes não também- apenas emoções boas, emoções más, emoções que te façam sentir, espera aí, Sim, mas eu às vezes adorava também isto. tem a ver com Acabei de a dizer. tua vontade nessa altura de querer algo assim tão fundo, não é? Se calhar às vezes as pessoas até estão a olhar, eu só quero uma coisa leve, em que eu vou andar. Isso é quando vais e- jogar um jogo de corridas. É pá, acabei de jogar um RPG Sim. que meteu a cabeça. Pá, quando, Vou jogar um Forza. ou quando vais jogar um jogo assim um bocado mais simples, tipo Disgaea ou coisa do género. Não, às vezes o também é um objetivo de RPG, ir mas ali é mais matar o dragão para salvar brincar. a princesa, Sim. não é? Tipo, só vou ali matar um dragão, tipo, se calhar não é assim tão mal. Só que Não é preciso estar a que questionar grande- o universo. É que a grande maioria dos jogos já são jogos um bocado feel good. Já são jogos que, para o jogador, já são um pouco masturbatórios. Aquela coisa do eu quero me sentir um herói. Por isso, os RPGs que são aquele tipo de jogo, acho que devem por si próprios ter uma história que nos dê a entender isso. Ok. Fábio, eu também esta pergunta agora rapidíssimo. Quais é que achas que é a diferença cultural que leva a que os RPGs japoneses acabam, muitos deles, até por não sair no território ocidental e que se ficam por lá? Ih, isso deve ser mesmo. It's Japan, tipo, não sei. O Japão é um sítio muito único, não é? É, tipo, é um bocado único, não é? Mesma forma que nós olhamos para aquilo muitas vezes e estranhamos certas coisas. E outras, eu acho que é aquela coisa de sair muito RPG e eles serem um bocado iguais uns aos outros, não é? Os heróis, os protagonistas, as mecânicas. E depois, se aquilo sai cá e não vende, tipo, it's Japan, tipo, não sei o que é que estás a dizer. No fundo é eles a consumirem a cultura deles, É não um bocado, é muito deles, não é? E nós consumimos alguma da cultura deles, mas não toda. Não é? Exatamente. Mas isso também, o vice-versa também acontece. Também há muitos jogos que Exato. nós cá pensamos, este jogo sai em todo o mundo, mas não. O jogo acaba por não sair no Japão, o jogo acaba por não sair em certos territórios. Por exemplo, Se calhar o Fable no Japão não. isso eu não sei, mas por exemplo, No Japão não há. os Elder Scrolls, portanto. sim, os Elder Scrolls saíram no Japão bastante tempo depois de saírem cá. E se calhar numa quantidade muito reduzida. Numa quantidade reduzida, também, pronto, tradução japonesa e essas coisas todas, que é preciso ser feito, mas faz-nos questionar um bocado. No Japão eles têm bastantes jogos e muitos não saem cá, mas nós cá também temos imensos jogos Que de acabam incrível por não- qualidade, que são jogos muito bons, mas também no Japão acabam por não sair. E Ou vemos isso então mesmo em acabam termos de por- vendas. Temos jogos que cá vendem imenso e que depois vão para o Japão e não vendem quase nada. É, Enquanto que exatamente. montes de RPGs lá que vendem imenso, chegam cá, não têm quase expressão nenhuma em termos de mercado. Imagina qual é que foi a decisão, por exemplo, da Microsoft para meter imensos developers na altura do início da Xbox 360 Sim, sim. a criarem RPGs para a plataforma. Sim. Praticamente não havia no Japão. RPGs e shooters, o que foi também uma cena bastante interessante. Eles tentaram mesmo vingar no mercado japonês, mas infelizmente não tiveram sucesso. Ok pessoal, este foi o 5º episódio do Game Talk, espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado também pelo vosso feedback. Até ao 6º episódio, fiquem bem, até à próxima.